do Senhor, meus queridos irmãos. Também quero desejar a paz do Senhor ao meu irmão, ao meu amigo, né, que está também nos acompanhando nesta live que abriu, que está reproduzindo esta live no seu celular, no seu computador. Eu quero desejar para você também a paz do Senhor, que essa paz ela possa entrar no seu coração e fazer uma transformação maravilhosa no seu coração, e essa transformação ela gere um arrependimento, e esse arrependimento gere dentro de você a salvação. Eu não pude fazer essa live mais cedo, mas estou fazendo agora neste momento para transmitir aos irmãos uma palavra de Deus, algo que Deus colocou no meu coração para trazer para os irmãos. E essa palavra chama-se arrependimento. Arrependimento. Como os irmãos sabem, eu não procuro entrar muito nos temas, porque o tempo é pouco, né? E para não tornar algo assim muito cansativo para os irmãos, e também não para que esta mensagem seja pregada ou seja ensinada para aqueles que já conhecem muito bem a palavra de Deus, né? Que já têm textos bíblicos gravados na memória, né? Mas eu transmito para os irmãos de uma forma simples e direta, certo? Quero transmitir sempre para os irmãos a palavra de Deus de uma forma simples e direta, para que todos tenham conhecimento do tema, né? Da situação do texto bíblico. Eu quero orar juntamente com você nesse momento, pedindo ao Senhor Deus esclarecimento dentro de sua palavra e pedindo também ao Senhor Deus que dê o esclarecimento desse tema, que é um tema que está um pouco esquecido. Então eu gostaria de orar juntamente contigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, desejo agradecer ao Senhor por mais uma vez estar diante desta câmera para transmitir a Tua palavra, Senhor, palavra esta que o Senhor colocou no meu coração para repassar aos irmãos. Eu espero pelo Teu Espírito Santo que a mensagem seja transmitida e que pessoas venham a arrepender-se, Senhor, e mudar de posição diante de Ti, na Tua casa, entre a sua família e seus vizinhos, quiçá entre o estado ou a cidade em que reside. Glorifico o Teu nome, Senhor, por este momento, glorifico o Teu nome, Senhor, pela nossa salvação, em nome de Teu Filho Jesus, que vive para todo sempre. Amém. Pois bem, meus irmãos, o que eu tenho notado, e por esses dias eu aprendi, que esse termo arrependimento tem sido negligenciado nos últimos dias. E eu gostaria de tentar passar para os irmãos esse entendimento, para que os irmãos, juntamente comigo, os irmãos compreendam e que há necessidade de um arrependimento e que de repente, isso esteja acontecendo até no seu coração e você não está percebendo, tá? Então, eu gostaria de ler com você um texto bíblico que se encontra no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. O livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, Apocalipse, capítulo de número 3, e o versículo de número 20. Que diz assim o texto: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus, ele bate na porta. Que porta é essa? A porta do coração. Porque o coração, ele, teologicamente falando, ele também simboliza a nossa alma, né? E o coração também simboliza, ele representa os nossos sentimentos, a sede dos nossos sentimentos. E a Bíblia Sagrada nos fala o seguinte, no livro do Provérbios: dá-me, filho meu, teu coração, e com os teus olhos observe os meus caminhos. Isso não quer dizer que Deus só quer o coração. Não, não é dessa forma. Mas o coração também, ele representa também o entendimento, ele representa também o conhecimento da pessoa. Porque quando você tem conhecimento de algo, tem entendimento de algo, você nutre um sentimento por aquele algo, e esse sentimento, ele é produzido no seu coração, porque o coração é a sede de todo o sentimento. Por isso Jesus falou assim, olha, porque do coração podem proceder coisas boas ou ruins, podem proceder pecados, podem proceder adultérios e tal. E muitas vezes a gente fala do fundo do coração. Jesus falou que do coração procede, né, esses pensamentos, e também do coração, a boca fala o que o coração está cheio. Então, logicamente, o coração é a sede do nosso sentimento. E o texto nos fala que o Senhor Jesus, ele bate na porta do coração, para ele poder entrar. O Senhor Jesus não é como um mercenário que pula a cerca, pula a janela, não. Jesus bate na porta, fica batendo na porta. E o que significa isso? Muitas vezes o Senhor está falando contigo, você não dá atenção. Muitas vezes o Senhor está te orientando e você não permite essa orientação. Muitas vezes o Senhor está te alertando e você não presta atenção nos alertas. E Jesus continua batendo. Abre a porta, que eu entro em tua casa, ceio contigo e você ceia comigo. Abre a porta do seu coração, porque você merece ser salvo. Mas se eu não entrar no seu coração, você não será salvo. Os irmãos entendem, irmãos, que a pessoa, para ser salva, ela tem que permitir Cristo Jesus entrar no seu coração. Mas tem um porém: o Senhor Jesus, ele não vai entrar num coração que não tenha um arrependimento, um coração que não mude de atitudes. O Senhor Jesus, ele não vai entrar num coração que não se transformou com a verdade da palavra dele. Um coração que ainda está endurecido para as coisas do Senhor. Ele, de forma nenhuma, ele vai entrar num coração que age errado. De forma nenhuma ele vai entrar num coração que está vedado à vontade dele. Ele não vai entrar num coração que quer ficar alheio das responsabilidades com Deus. Ele não vai entrar num coração, irmãos, que simplesmente não quer obedecer à vontade de Deus. Ele não vai entrar num coração que não quer se dobrar à vontade de Deus. Ele não vai entrar nesse coração. Mas ele vai entrar num coração que está propício a ser obediente, a ser zeloso pelas coisas dele. A um coração que está buscando a santificação, a separação do mundo, a comunhão com Deus.
ele vai entrar num coração que dá crédito à palavra do Senhor. Ele vai entrar num coração que abriu-se para mudar de vida, para ser nova criatura, para testemunhar novidades de vida. Aí ele vai entrar nesse coração. E para entrar no coração, num coração que está mudado, num coração que quer novidade de vida, num coração que quer receber o reino dos céus, quer morar no reino dos céus, esse coração, ele precisa passar por um procedimento. Por quê? Esse procedimento, irmãos, ele é muito importante no tocante à salvação. Esse procedimento é muito importante que se faça no seu coração. Esse procedimento é muito importante que se faça na sua vida. Esse procedimento chama-se arrependimento. Arrependei-vos era a palavra do Senhor Jesus, porque é chegado o reino dos céus. E vamos procurar lançar esta mensagem aos 4 ventos do mundo. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Essa pregação não está sendo mais utilizada nos dias de hoje. Porque quando havia essa mensagem, as pessoas pensavam direito antes de levantarem as mãos para Jesus, levantarem as mãos de qualquer maneira. Porque muitos hoje, irmãos, muitos hoje estão aceitando a Jesus pelo comodismo de uma igreja. Muitos estão aceitando a Jesus por aparências. Muitos estão aceitando a Jesus para fazer parte de um grupo social na igreja. Muitos estão aceitando a Jesus simplesmente para sentar no banco da igreja, ouvir o pastor pregar, mas não guardam no coração. Muitos estão aceitando a Jesus, ou dizem que estão aceitando a Jesus simplesmente para continuar vivendo a sua vida. Ou muitos estão aceitando a Jesus para ter uma oportunidade de crescimento financeiro. Muitos estão aceitando a Jesus, irmãos, simplesmente porque a sua casa estava revirada e por causa de uma oração melhorou tudo, agora está entrando dinheiro, agora está tendo a sua vida melhorzinha, aí aceitam a Jesus por esta comodidade. Estão aceitando a Jesus dessa forma. Mas poucos, irmãos, eu digo poucos, estão hoje, no dia que se chama hoje, poucos estão aceitando a Jesus a partir do arrependimento. A partir do momento que a pessoa reconheceu que realmente é um pecador miserável e que estava nas portas do inferno, e se Deus não o livrasse de lá, então ele não teria mais a salvação. Porque o arrependimento gera a verdadeira salvação. E muitos que trilham o caminho hoje de uma igreja, porque quando hoje se prega o Evangelho para ir para uma igreja, para fazer parte de uma igreja. E nessa dita igreja, pode tudo, irmão. Se o camarada no mundo, vou colocar exemplos clássicos, tá? Se o camarada no mundo torcia para um time de futebol, na igreja ele vai continuar torcendo para um time de futebol. Se lá no mundo a mulher costumava se deter durante horas e mais horas diante de uma TV para assistir as mentirosas novelas que existem por aí, numa igreja que ela diz que aceitou Jesus, ela continuará a mesma prática. Na igreja, muitos aceitam a Jesus e no mundo estavam, por exemplo, cantando pagode, dançando, pintando e bordando. Aí quando vão para a igreja continuam. Sabe por que isso acontece, meus queridos? É porque não há arrependimento.
Porque quando há o arrependimento, então há um nojo, há uma raiva, há um ódio de tudo que praticava antes. Arrependimento significa isso. Significa aversão ao que estava fazendo e agora mudou de atitude e quer fazer tudo novo. Então a pessoa entra num arrependimento. E quem gera o arrependimento através da palavra é o Espírito Santo no seu coração. Mas quando o homem aceita a Jesus numa igreja, que ele vai simplesmente por causa da igreja, então não há o arrependimento através do Espírito Santo, mas ele continuará na mesma posição. E qual é o fruto disso? A sua vida vai estar sempre em transtorno, vai estar sempre confuso, não vai ter uma certeza daquilo que ele serve, porque ele está servindo a uma igreja. E eu não quero de forma alguma que você entenda que não precisa ir à igreja. Precisa, porque a palavra de Deus nos diz que você deve comungar as suas necessidades com os santos. Isso é na igreja. Que o corpo de Cristo é a igreja é o corpo de Cristo. E aquele que não pertence a um corpo, a uma irmandade, então ele não é servo verdadeiro de Jesus Cristo. Ele precisa estar em uma igreja, comunicando as suas necessidades com os santos, participando aí dos sacramentos como batismo, santa ceia, cultos. Tem que estar numa igreja, não pode estar fora da igreja. Hoje criaram-se o termo desigrejados, não existe isso. Ou a pessoa está em comunhão com Cristo e com os irmãos, ou então essa pessoa está fora de Cristo e fora da comunhão com os irmãos. E o próprio Jesus mesmo disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. E aquele que não tem uma igreja não participa da comunhão. Aquele que não tem uma igreja, ele não participa da ceia do Senhor, que é a comunhão máxima para com o Cristo Jesus, o crente para com Cristo. Isso acontece, meus queridos, porque não há arrependimento. Quantos crentes fazem, deixam de fazer, porque não tiveram um arrependimento? Quando Pedro negou a Jesus, ele arrependeu-se amargamente e foi chorar. Ele foi lamentar o que ele tinha feito, a burrice que ele tinha feito. Então arrepender-se é isso. E ele, quando voltou, seu coração ainda estava magoado, ainda estava triste, ainda estava preocupado, achando que o Senhor não o havia perdoado. Mas esta dúvida, ela acabou quando, no capítulo 20 e 21 de João, do Evangelho de João, o Senhor o chama para pastorear aquele rebanho, pastorear as ovelhas. O Senhor ainda confiava em Pedro e delegou ele essa responsabilidade maravilhosa, que é pastorear a igreja do Senhor. Aí Pedro reconheceu que verdadeiramente o Cristo o havia perdoado. Mas para isso o Senhor usou de uma estratégia. Ele perguntou a Pedro: Pedro, você me ama? Jogando no íntimo do coração de Pedro uma dúvida. Pedro, você me ama? 3 vezes. Aí Pedro então, para quebrar o gelo, para quebrar então aquele coração que estava um pouquinho magoado, o coração que estava um pouquinho endurecido com respeito ao perdão, ele então chora na presença de Jesus e ele então confessa que ele ama o Senhor de coração. Aí sim, o seu perdão é manifesto ali. Aí ele crê que ele foi perdoado por Jesus Cristo. Tem que se haver um arrependimento, porque se não haver arrependimento, então a pessoa não pode ser salva. Eu gostaria de ler um texto aqui com os irmãos, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10.
aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 7, deixa eu ver aqui, e versículo de número 10. No versículo 9, diz assim, irmão: agora folgo, não porque fostes contristados, entenda bem, irmãos, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo gera a morte. Olha o caso de Judas. Judas ficou triste, ficou arrependido do que ele fez, mas a tristeza dele foi segundo o mundo, porque Judas, ele tinha um mundo em seu coração. Judas, o tempo todo que estava com o Senhor Jesus, ele não mudou. Não houve um arrependimento sincero. Então, o que aconteceu? Esse arrependimento, essa tristeza aí, ela gera morte, porque é tristeza segundo o mundo. Mas a tristeza segundo Deus gera o arrependimento. Tristeza pelo mal que causou para alguém, tristeza pelo mal que causou a si mesmo, tristeza por estar seguindo pecados e mais pecados, transgressões, iniquidades. O ímpio não se arrepende do seu caminho. Mas aquele que dá lugar a Deus, segundo Deus, ele começa a sentir tristeza pelo mal que ele está causando a si mesmo e também ao seu próximo, à sua família, aos seus irmãos, aos seus pais. Então tem que se haver um arrependimento genuíno para que essa pessoa então ela tenha o direito de salvação, porque a salvação ela só é conclusiva quando há arrependimento no coração da pessoa. Então a palavra de Deus diz aqui, olha, a tristeza segundo o mundo gera morte, mas a tristeza segundo Deus, ela gera arrependimento. E quando há esse arrependimento e crê no Senhor Jesus Cristo, então essa pessoa ela é salva. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Se você está seguindo uma igreja, mas se você continua a praticar coisas que o mais simples possíveis que você praticava no mundo, então, meu irmão, infelizmente eu tenho que te dizer que não está tendo arrependimento. Porque quando há arrependimento, há mudança. Quando há arrependimento, há mudança. Quando há arrependimento, a pessoa deixa de fazer o que estava fazendo e procura agradar-se mais a Deus. Porque nós não temos mais tempo de ficar, de perder com determinadas situações que ora fazíamos no passado. Se a minha vida não mudou, é porque não houve arrependimento, mas houve concordância. Simplesmente eu concordei com o sistema daquela igreja, e aquela igreja concordou com o meu sistema. Então você está acompanhando um grupo de pessoas que estão condescendentes com a igreja onde congregam, e é só a nível de igreja. Contato mesmo com o Senhor, comunhão mesmo com o Senhor. Quando nós temos uma comunhão com o Senhor, nós abandonamos literalmente todas as práticas que nós tínhamos no mundo. Mínima que seja. Às vezes eu digo assim, mas irmão, mas aquilo que eu estava fazendo realmente era pesado. Mas aquilo que eu estava fazendo também, aquilo ali já não era tão pesado. Não existe tamanho. Não existe tamanho. Se você está na beira de um lago e você lança uma pedra pequena no lago, ele vai fazer uma quantidade de ondas. E se você lançar uma pedra grande no lago, vai fazer a mesma quantidade de ondas. Não há esse negócio de pecadinho, pecadão. Eu menti
porque não tinha jeito de falar a verdade. Eu menti, mas eu vou uma mentirinha. Está errado, meus irmãos. Por isso que deve-se haver um arrependimento, porque quando há um arrependimento, então a pessoa deixa de fazer as coisas que ela fazia no passado, por mínimas obras que sejam. Porque há um passo das mínimas obras pecaminosas para as grandes obras pecaminosas. Então tem que haver um arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Acredito que é 2 Coríntios, capítulo de número 5. Deixe-me ver aqui, meus irmãos. Todo aquele que se arrepende verdadeiramente, muitos cristãos fervorosos, eles se arrependeram verdadeiramente. Agora tem muitos crentes que estão por aí que querem ganhar dinheiro em cima de determinada situação. Querem ganhar dinheiro em cima de determinada situação. Tem crentes que acham que podem ser pastores, porque daí ele vai tirar um dinheirinho das ovelhas. Isso aí é o crente que não teve arrependimento, é a pessoa que não teve arrependimento em sua vida, né? Ele não é arrependido da prática do erro, não é arrependido. Então tem crentes aí que, eu vou me tornar um cantor. Para quê? Só para faturar em cima. Aí sabe o que acontece? Quando a cotação baixa, esse dito crente aí, ele diz assim, olha, não quero mais cantar música evangélica, vou cantar outro tipo de música. Ou então eu resolvi que não quero ser mais evangélico. Esse é o crente que não teve um arrependimento em sua vida. Olha o que acontece quando a pessoa verdadeiramente, ela se arrepende e ela está firmada em Cristo. Quando Cristo bateu no seu coração, ela abriu a porta, deixou o Senhor entrar no seu coração, ela arrependida clamou ao Senhor, ela arrependida, ela confessou ao Senhor os seus pecados. E a Bíblia diz, olha, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aí essa pessoa, ela tem uma mudança radical de vida. E olha o que diz a palavra do Senhor, em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 15, a seguir, até o versículo de número 17. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, como muitos estão vivendo para si, servindo a uma igreja, achando que já estão salvos, mas estão enganados, vivendo para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tem que reconhecer a morte de Cristo Jesus e ressuscitou para nos dar a salvação, mas para isso nós temos que crer nele e arrepender-se dos seus pecados. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, porque não vivemos mais segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Agora passamos a conhecer Cristo através do Espírito Santo, porque os pecados da carne são uns dos quais fala Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 19 em diante. Então são os pecados da carne, mas aquele que está em Cristo, ele tem em si o fruto do Espírito Santo, que existe nesse fruto os 9 gomos. Esses 9 gomos do fruto do Espírito é justamente o modelador do caráter do cristão. Então nós temos aqui no versículo de número 17 o seguinte: para aqueles que verdadeiramente entregam o teu caminho ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, confessa os seus pecados, deixa, alcança a misericórdia, caminha ao lado do Senhor e através do Espírito Santo passa a conhecer melhor o Senhor. Veja o que acontece quando essas pessoas não vivem mais aquela sua vidazinha de outrora, mas agora ela vive uma outra vida. E diz assim: assim que
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aqui não diz que quem está em Cristo continua sendo a mesma criatura. Não, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isto tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nos reconciliamos com Cristo e deixamos as coisas velhas para lá e agora vivemos ou vivamos em novidade de vida. É lamentável, irmãos. Quero dar aqui um exemplo. É lamentável, mas eu conheço certo irmão, amado irmão, né? Que infelizmente ele está ainda numa prática que não creio ser uma prática de nova vida, de nova criatura. É o chamado passarinheiro. A Bíblia Sagrada, no Salmo 91, diz que o Senhor nos livra do laço do passarinheiro. E há pessoas, não só esse, mas tem muitas pessoas que se dizem cristãos, que vivem o Evangelho de Cristo, que seguem uma dita igreja. Eu digo assim, tá, irmãos? Que seguem uma dita igreja, porque se estão nessa prática ainda, não houve arrependimento. Quando há um arrependimento, há novidade de vida, como eu acabei de ler. Mas essas pessoas, irmãos, que estão ainda nessa prática, elas trouxeram ainda a velha natureza, porque muitos acham assim, olha, não, mas é o pecado da prostituição, do fumo, da bebida, dos jogos, eu deixei para lá, porque são pecados que geram morte e tal, tudo bem, mas acontece que práticas, costumes passados, depois que ele aceita Jesus em determinada igreja, ele continua com essa prática, como é o caso de passarinheiros, né? De sair pelos matos caçando passarinho, aprisionando passarinhos. Irmãos, isso é uma prática que, por mínima que seja, essa prática é prática de quem não teve um arrependimento, não vive em novidade de vida, mas o que fazia no passado faz hoje. Então essa pessoa não vive em novidade de vida. Ah, mas aquele meu passarinho canta de alegria. E eu digo, não é cantar de alegria. Como é que você pode cantar de alegria dentro da prisão? Vai lá na penitenciária, vai lá na delegacia e pergunta a um preso daquele, você está feliz? Está feliz por estar aí? O que aconteceu com o povo de Israel quando foi para o exílio? Eles simplesmente penduraram as suas harpas porque eles não tinham alegria de adorar a Deus porque eles estavam presos. Aí o camarada vem me dizer que o bichinho cantando dentro da gaiola está cantando de felicidade. Não, meus irmãos, não. Se você vive em novidade de vida, se você quer viver em novidade de vida, pega essas práticas, esses costumes e tire da tua vida. Viva realmente uma novidade de vida em Cristo Jesus, porque ninguém quer ser preso. Ninguém quer viver preso, tá? E Deus zela muito pela sua criação. Deus já fez comparação na sua palavra do homem com o passarinho, que assim como Deus alimenta, cuida, zela pelos passarinhos, por que Ele não vai cuidar e zelar do homem? Então ele fala sobre isso, porque Deus zela pela sua criação, porque quando Ele descansou no sexto dia, no sétimo dia, quando Ele descansou, Ele contemplou a natureza, Ele contemplou a sua criação e viu que tudo era muito bom. E por que nós vamos reter a criação de Deus, a natureza de Deus, por um capricho, por um costume, por uma vaidade, por um hobby? Não, meus irmãos. Se vivemos uma vida em Cristo de arrependimento, somos nova criatura. Mas quando existem ainda fatores antigos
que estão modelando a nossa vida, então nós não somos nova criatura. Precisamos rever esses conceitos e buscar na palavra de Deus. Muitos perecem porque não conhecem a palavra de Deus. Porque quando há o conhecimento da palavra de Deus através do Espírito Santo, então há um arrependimento. E quando há um arrependimento, vai gerar na sua vida a salvação. E quando há a salvação, há uma novidade de vida. E quando há uma novidade de vida, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, meu irmão, não siga a igreja. Não siga a igreja. Vá a uma igreja, mas siga a Cristo. Comungue com os irmãos, aqueles que verdadeiramente seguem a palavra do Senhor. Aqueles que verdadeiramente seguem a Cristo. Comungue com esses irmãos. Siga ao Senhor Jesus numa igreja que é a noiva de Cristo. Atente para cada palavra pregada no púlpito. E se faltar alguma coisa, questione com o seu líder. Questione com o seu pastor. Pastor, por que o senhor prega assim, 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 mas eu entendo na Bíblia que é assim, assim, assim? Por que o senhor prega desse jeito com muita facilidade, mas a Bíblia não está dizendo isso? Questione com o seu líder, mas não deixe de estar em comunhão com os servos do Senhor, porque ali você vai encontrar a ajuda de muitos servos do Senhor que tiveram uma experiência na vida, tiveram um arrependimento em sua vida e agora são realmente libertos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Leia a palavra do Senhor. Banhe-se com essa palavra, porque a palavra do Senhor Jesus, ela regenera a nossa alma. Então, se o Senhor está batendo nesse momento no seu coração, na porta do seu coração, e eu estou falando para o crente, porque é o crente de Laodiceia que estava numa situação semelhante. Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, nos fala sobre a igreja de Laodiceia. Quer dizer, tinha tudo, irmão. Tinha dinheiro, tinha riqueza, tinha bens, felicidade. A vida estava que era uma maravilha. Não precisava de mais nada. E é assim, infelizmente, que acontece. Muitas pessoas, por ter uma certa posição social, se julgam superiores até mesmo a Deus. Pessoas que têm uma boa posição social, têm o seu dinheirinho no banco, sua bela casa, seu belo carro, muitas vezes deixa de lado a Deus, Jesus, Bíblia. Isso é para pobre, isso é para gente que não tem o que fazer, né? É assim. Eu não preciso de Deus, eu não preciso. Eu me lembro que eu assisti um vídeo onde o narrador estava falando que o evangelista Billy Graham foi falar com a Marilyn Monroe e foi falar para ela que ela precisava de aceitar a Jesus como Salvador, e ela disse claramente que ela não precisava desse Jesus. Claro, tinha fama, né? Tinha dinheiro, tinha tudo, não precisava desse Jesus. Morreu de overdose, não demorou muito tempo depois, sozinha no seu apartamento, encontraram ela depois de alguns dias morta. Irmãos, não adianta o homem achar que é o tal. O diabo achou isso e foi precipitado para o inferno. O diabo achou que ele era melhor que Deus até. Foi precipitado. Então não adianta, porque o homem, ele não paga a sua salvação. É Cristo em sua morte vicária e expiatória é que paga a salvação do homem. Infelizmente a Bíblia Sagrada diz o seguinte, que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E quando chegou até ele um jovem rico que dizia que tinha guardado os mandamentos, ou seja, estava vivendo a sua vida espiritual do jeito que ele queria, ele chega para o Senhor e diz: Senhor, o que eu preciso para ser salvo? Jesus disse para ele: guarda os mandamentos. Ah, mas se eu tenho guardado. É fácil, né, irmãos? A pessoa hoje ter a Bíblia na mão e diz assim: não, eu leio a Bíblia todo dia. É fácil. Eu leio a Bíblia todo dia.
e não teve um encontro com Cristo, não teve um arrependimento dos seus pecados, não gerou esse arrependimento, vive do jeito que ele quer, mas ele acha que ele vai ser salvo porque ele lê a Bíblia. E o rapaz disse, mas eu conheço esses mandamentos, os mandamentos. Aí Jesus falou, então tá, vamos fazer um teste agora. Você é rico, né? Pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. Ele saiu de cabeça baixa, irmãos. Por quê? Porque é muito fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico, segundo a Bíblia Sagrada, ele é conformado com as coisas deste mundo e ele é consolado pelas suas riquezas. Então o rico, ele é consolado pela sua riqueza. Aí eu quero comer qualquer coisa, eu vou lá e compro. Eu quero viajar para tal lugar o dia que eu quiser, eu vou lá e viajo. Porque o rico é consolado pela sua riqueza, mas o pobre não tem consolo de riqueza nenhuma, é o Senhor que consola o pobre. Então é muito mais fácil o pobre se entregar verdadeiramente a Cristo do que o rico. E quantas igrejas que existem por aí de pessoas cheias do dinheiro, mas na verdade estão lá, sabe por quê? Simplesmente para garantir um lugarzinho no céu, achando que estão garantindo um lugarzinho no céu. E muitos pastores toleram esse tipo de gente que não tem arrependimento em sua vida. Por quê? Porque o seu dízimo é alto. Estou falando claramente para que aquele que está me ouvindo entenda que Deus não precisa de dinheiro, mas a igreja do Senhor precisa sim dos dízimos e das ofertas, e não como os mercenários estão fazendo por aí, dizendo que você tem que dar 30% de dízimo. Olha, são pessoas, meus irmãos, que me dá nojo, porque estas pessoas foram expulsas do templo, quando Jesus pegou aquele azorrague e expulsou os cambistas. Assim nós estamos vendo muitos cambistas malditos aí vendendo a igreja do Senhor Jesus, vendendo um assento no reino dos céus, um pedacinho do reino dos céus, de olho no dinheiro. Vivem ali, bem à vontade, cheio de dinheiro, enquanto as suas ovelhinhas estão padecendo necessidade, as ovelhinhas que botam dinheiro no bolso desses miseráveis. E eu estou dizendo com verdade isto, porque a Bíblia Sagrada diz, muitos vão bater na porta e vão dizer, Senhor, abre-nos. E o Senhor não vai abrir. E o Senhor vai dizer, quem é? Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Esse será o final desse tipo de gente que está enganando multidões, abrindo as portas da igreja e não abrindo as portas do céu. Trazendo de qualquer maneira e deixando de qualquer maneira qualquer um, por causa do seu ganho, e não pregando a mensagem de arrependimento. Mas eu quero dizer, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, e o reino dos céus está entre nós. O Senhor Jesus Cristo, ele não passou. O Senhor Jesus Cristo não desapareceu como Buda. O Senhor de Jesus Cristo não desapareceu como Maomé. O Senhor Jesus Cristo não desapareceu como esses criadores de novas seitas. Não, o Senhor Jesus Cristo, para mostrar que Ele é Deus, Ele ressuscitou no terceiro dia, e diz a sua palavra em Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se tratando de reino, o reino do Senhor está aqui em nosso meio, porque Ele mesmo disse que Ele veio para o seu reino, porque o reino dele não é deste mundo, mas o reino dele está neste mundo, na figura de cada crente fiel, de cada crente zeloso, de cada santo que realmente com arrependimento buscou o Senhor e hoje é um salvo e um liberto para a glória do nome do Senhor. Aí está o reino de Deus. Então por isso eu digo, crede no Evangelho, porque você não vai conhecer o reino de Deus se não for pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Arrependei-vos, porque é chegado a vós do reino dos céus. Deixe o ímpio o seu caminho, deixe o ímpio o seu caminho, deixe o homem mau os seus caminhos, deixe os pensamentos malditos e professe o nome do Senhor Jesus Cristo, para que tenha vida e vida eterna em nome de Jesus.
Irmãos, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. E eu espero que essa palavra tenha clareado a sua mente, para que você tenha um arrependimento sincero e que realmente a sua salvação ela esteja garantida no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vocês que estão participando comigo dessa transmissão e que o Espírito Santo de Deus fale melhor no teu coração. Essa é uma palavra de Deus e eu creio que todo pregador ele tem que pregar isso mesmo. Tem que pregar Jesus. Tem que pregar o reino de Deus, que o reino de Deus está aqui, e o reino de Deus está vindo, porque o Senhor Jesus Cristo, ele logo, logo virá arrebatar a sua igreja. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.